Olá, eu queria falar com vocês sobre a fase acadêmica mão dadas mais uma vez, tá? Eu vi uns vídeos rápidos passando, né, pelas redes sociais e me chamou a atenção deles em que, por exemplo, fala, né, da autodescoberta nessa primeira fase acadêmica que eu chamo de mão dadas, que isto é, que vai desde o nascimento até a segunda série, né? Eu coloquei essa fase acadêmica da autoeducação. Porque de mão dadas, né, eu já expliquei em 2 livros, já está saindo o 3º da trilha fonética de alfabetização, que eu também reforço, porque é a fase em que a criança está dando os primeiros passos formais na sua vida acadêmica, né? E essa fase é a fase onde eu chamo, onde o cérebro está formando a sua base para a sua base do seu horizonte intelectual, né? Nessa base, então, contempla ali dentro da trilha de autoeducação vários componentes, né? Várias atividades para que isso aconteça. E o que me chama a atenção nesses vídeos, né, é que é a forma como eles colocam a autodescoberta, né? Como se a autodescoberta fosse, então, a chave para essa fase acadêmica. Ela é a chave no sentido em que ela já é natural, não na fase acadêmica, ela é natural na vida da criança, tá? Porque a curiosidade, a exploração das coisas, do ambiente, né? Você não precisa, de fato, ensinar. Você não coloca a criança, por exemplo, num ambiente como esse que eu estou, né? Ou numa sala de brinquedos, e você diz o seguinte para a criança: olha, aqui agora você vai explorar por si mesma, né? Então, esse ensinamento não precisa ser dado. Esse já é uma característica natural da criança e não da fase acadêmica da educação infantil, formal ou até a 2ª série, tá? Então, aqui é o primeiro ordenamento, né? Para os professores, para os pais entenderem, tá? Quando a criança vai entrar no processo de alfabetização, ela começa a entrar num processo de educação artificial. Isto é, ela aproveita toda essa característica dela, né, que é natural da criança, e é começado a introduzir, então, a questão artificial, tá? Que é começar a ensinar, então, trabalhar mais a motricidade fina, direcionalidade, coordenação visomotora, como funciona a página de um livro, a manusear os lápis, os materiais acadêmicos, né, para uma educação mais formal. Então, assim, o primeiro passo, tá, que a criança vai dar, que ela vai abrir o seu horizonte intelectual, né, que é sair um pouco desse mundo natural, que é o mundo dos livros, o mundo da ciência, o mundo escrito, que não está mais tão próximo dela como as coisas que estão próximas, né, brinquedos, natureza, enfim. Mas, por exemplo, de fazer leituras de pessoas que não estão nem mais presentes, né, de autores de outras épocas, e ela vai precisar, então, dessa artificialidade. Então, ela vai precisar, sim, do ensino. Sim, o nome disso é pedagogia diretiva, tá? Tem que dar o nome certo. Então, assim, a criança a criança tem que ser ensinada o nome da letra, né, o alfabeto, o nome da letra, o som, como se escreve esse som, que esse som ele é escrito, ele é representado, né? Ele tem uma forma. Então isso tem que ser ensinado, e depois a criança vai começar a manipular, né, esse som, essa escrita, e vai entendendo então que isso é leitura, isso é escrita, tá? Então vocês vejam que ficar nessa coisa só da autodescoberta nessa fase acadêmica, na educação formal, seria um erro, tá? Assim, é um erro, por exemplo, especialistas gravaram um vídeo e colocar desta forma. Então, assim, vocês contam apenas, esses especialistas acabam contemplando apenas uma parte, tá? Uma parte que é natural da criança. A escola formal existe para que a criança seja ensinada.
Então esses pedagogos não podem estar dentro de uma escola, né? Então basta a criança, por exemplo, ficar num ambiente como esse aqui, que eu estou, e deixar ela explorar naturalmente. Agora, um especialista, um professor que está dentro da sala de aula, usando materiais, usando, né, qualquer tipo de elemento, que até respondendo uma pergunta da criança, mandando ela observar um animal ou dar um livro para a criança, ela está fazendo uma pedagogia diretiva, ela está ensinando. Então, eles não podiam estar numa sala de aula. Nenhum profissional, né, que fale dessa fase, que eu estou falando de mão dadas, que é a primeira fase formal de educação da criança, poderia estar numa sala de aula, né? Ou ela não sabe o que ela está fazendo ali, ou ela se contradiz, ou ela está ensinando errado, né? Está gravando esses vídeos de uma forma ingênua, eu imagino, enfim, né? Porque sim, a gente sai do artificial, do natural para o artificial, tá? Então, assim, essa coisa da autodescoberta, da curiosidade, da investigação, isso é da vida da criança, isso não é da vida acadêmica. A vida acadêmica, de mão dadas, que é a primeira fase de autoeducação, é a fase, sim, que tem um adulto que vai responder as perguntas, vai dar um livro para ela aprender melhor, vai ensinar as letras, o som, como se escreve. Sim, isso é pedagogia diretiva. Vamos dar os nomes corretos aí, pessoal, por favor, né? Confusão no mundo já há muito, tá? Já muita confusão, muito erro de conceito. Então eu acho que a gente tem que usar os nomes corretos, tá? Para professores que não compreendem, né, a educação formal, tá? Que não entende essa fase de mão dadas, eu oriento que, né, meus livros de autoeducação explicam isso muito bem. A trilha fonética de alfabetização vai explicar isso bem, vai trazer pesquisas consistentes, antigas e modernas, porque as modernas dizem que quem se alfabetiza dessa forma, por autodescoberta, socioconstrutivismo, pela ideia de desenvolvimentismo, né? As pesquisas trazem, pesquisas recentes, que não deu certo, tá? Ponto final. Então, assim, vai refutar com todos esses grandes pesquisadores do mundo, tá? E assim, eu estou trazendo... Eu também fui professora alfabetizadora e quando eu leio o resultado dessas pesquisas, eu só posso dizer, eles estão certos, né? Porque eu alfabetizei muitas crianças, né? E alfabetizei dentro da ciência da leitura e da escrita, da ciência da mente, tá? Então nós temos que partir de coisas que dão certo, né? Então, assim, gente, é muita confusão. Vamos ordenar as coisas, vamos dar os nomes corretos, tá? Se você está numa sala de aula, o aluno te fez uma pergunta, você deu um livro para ele explorar mais, isso é pedagogia diretiva, sim, que surgiu de uma curiosidade natural da criança. Mas a partir do momento que você pega essa curiosidade e começa a instruir, a dar uma trilha curricular e de exploração, você está intervindo, você está orientando, tá? Então você está guiando. Então vamos usar os nomes corretos aí. É isso que eu estou indo para falar para vocês hoje, né? Pessoal, toma muito cuidado. Há muita confusão no mundo, muitos erros, né?